Muitos homens entram no processo de divórcio acreditando em uma narrativa previsível e até reconfortante para o ego ferido, a de que a ex-parceira ficará devastada, perdida e consumida pelo arrependimento de ter desfeito a família. Existe uma expectativa silenciosa de que, sem a estrutura do casamento que vocês construíram juntos por 10 ou 20 anos, ela perderá o chão e sentirá o peso da solidão de forma esmagadora. No entanto, o que a realidade nos mostra e o que a renomada psicoterapeuta Esther Perel observa em seus anos de prática clínica é um fenômeno que pode ser não apenas surpreendente, mas profundamente chocante para quem fica para trás. O que frequentemente acontece não é o luto eterno ou a decadência emocional que você imagina, mas sim um renascimento súbito e vigoroso, onde a mulher parece rejuvenescer e recuperar uma energia que você não via há uma década. É desconcertante ver alguém que parecia cansada, reclamona ou sem libido dentro da relação, florescer, viajar, mudar o visual e rir com uma leveza que parecia impossível durante o casamento. Esse choque de realidade não acontece porque ela nunca te amou, mas porque, segundo Perel, o divórcio para muitas mulheres não é apenas o fim de um relacionamento. É a recuperação de uma identidade que foi sacrificada no altar da domesticidade. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo na psicologia por trás dessa transformação radical, desvendando os mecanismos mentais e emocionais que explicam por que ela parece estar melhor do que nunca, enquanto você ainda está processando a separação. Vamos entender como o papel de cuidadora oficial muitas vezes sufoca a vitalidade feminina e como a liberdade das responsabilidades conjugais atua como um catalisador de energia vital e erótica. Você precisa compreender isso não para se torturar, mas para entender a dinâmica oculta dos relacionamentos modernos e, principalmente, para saber como lidar com seus próprios sentimentos diante dessa nova versão dela. Ao longo desta análise, fundamentada nos estudos de Esther Perel, vamos quebrar 5 mitos sobre o pós-divórcio e te ensinar a olhar para essa situação com maturidade, evitando cair na armadilha do rancor ou da vitimização. É fundamental que você assista até o final, pois o que vamos revelar aqui mudará completamente a forma como você enxerga o fim de um ciclo e, paradoxalmente, pode ser a chave para você também encontrar a sua própria libertação. Prepare-se para confrontar verdades duras, mas necessárias, sobre como a identidade se perde e se reencontra quando o nós deixa de existir. Agora, respire fundo e abra sua mente, pois vamos desconstruir a ideia de que o fim do casamento é o fim da vida. Para muitas mulheres, e pode ser para você também, o divórcio é o momento exato em que a vida, em sua forma mais crua e autêntica, recomeça com força total. Vamos iniciar essa jornada de entendimento agora mesmo. Para entendermos essa transformação chocante, precisamos primeiro validar o conceito de carga mental, que Esther Perel frequentemente discute, que é o trabalho invisível de gerenciar a vida emocional e logística da família. Durante o casamento, muitas mulheres assumem, mesmo que involuntariamente, o papel de gerente geral do lar, responsável não apenas pelas tarefas, mas por antecipar as necessidades de todos, inclusive as suas. Quando o divórcio acontece, a primeira coisa que desaparece não é o amor, mas essa exaustão crônica causada pela necessidade constante de cuidar e monitorar o outro. Essa súbita folga mental gera um efeito rebote imediato de energia e disposição, pois o cérebro dela deixa de estar ocupado com a agenda de 2 ou mais pessoas e volta a focar apenas em si mesma. É chocante para o ex-marido perceber que ela tem tempo para a academia, para cursos ou para sair, sem se dar conta de que esse tempo sempre existiu, mas estava preenchido pela gestão da vida a 2. A técnica para você entender isso é observar a dinâmica retroativa. Analise quantas pequenas decisões diárias dependiam dela e perceba o peso que foi retirado de seus ombros. Esther Perel ensina que o desejo e a vitalidade são sufocados pela domesticidade excessiva e pelo papel de cuidadora,
pois é impossível sentir-se leve e sexy quando se está sobrecarregada de responsabilidades funcionais. Ao se ver livre da obrigação de ser a esposa responsável, ela recupera a capacidade de ser apenas uma mulher, um indivíduo com vontades próprias. Essa leveza é frequentemente confundida pelo ex-marido como indiferença ao passado, mas na verdade é apenas o alívio de quem tirou uma mochila pesada das costas após uma longa caminhada. Portanto, o que você vê não é uma afronta a você, mas o resultado biológico e psicológico de um descanso mental profundo e restaurador. Ela não está feliz porque se livrou de você como pessoa, mas porque se livrou da função social e doméstica que o casamento, da forma como estava estruturado, exigia dela. Entender essa distinção é crucial para que você não leve essa felicidade alheia como um ataque pessoal ao seu valor como homem. A lição prática aqui é reconhecer que a estrutura do casamento moderno muitas vezes drena a individualidade em prol do funcionamento da empresa familiar. O choque que você sente ao vê-la bem é, na verdade, um sinal de que o modelo anterior estava desequilibrado. Aceitar que a autonomia devolve a vida às pessoas é o primeiro passo para parar de se ressentir e começar a focar na sua própria reestruturação. A segunda fase dessa transformação envolve a busca arqueológica pelo eu, que ficou soterrado sob o nós. Perel destaca que, em relacionamentos longos, é comum ocorrer uma fusão de identidades onde as preferências pessoais, hobbies e sonhos individuais são diluídos para manter a harmonia do casal. Após o divórcio, o que acontece é um processo agressivo e rápido de individualização, onde ela volta a fazer coisas que amava antes de te conhecer ou descobre novas paixões que não cabiam na rotina de casada. Você pode ficar chocado ao vê-la praticando um esporte radical, viajando sozinha ou frequentando lugares que vocês nunca iriam juntos, sentindo como se ela tivesse se tornado uma estranha. Na visão de Esther Perel, isso é a crise de identidade reversa. Ela não está se tornando outra pessoa. Ela está voltando a ser quem ela era antes de se adaptar às concessões do casamento. O casamento exige negociação constante. E o divórcio é o fim dessas negociações, permitindo a expressão pura da personalidade. A técnica para lidar com isso é compreender que ninguém pode ser tudo para outra pessoa, e o casamento inevitavelmente limita certas facetas da nossa personalidade para que a convivência seja possível. Quando essas limitações caem, a expansão é natural e explosiva. Ela está preenchendo o vácuo deixado pela relação com experiências que reafirmam quem ela é como indivíduo, e não mais como a esposa de alguém. É importante notar que esse movimento de recuperação da identidade é vital para a saúde mental, e não deve ser visto como um sinal de que o casamento foi uma mentira. Pelo contrário, muitas vezes o casamento foi verdadeiro, mas o custo dele foi o silenciamento de partes importantes do ser. Agora, sem o contrato conjugal, essas partes reprimidas vêm à tona com uma força represada de anos. Para você, homem que observa isso, o aprendizado é olhar para si mesmo e perguntar: quais partes de mim eu também suprimi? Em vez de focar na mudança dela, utilize esse choque como um espelho para identificar o que você também deixou de lado. A recuperação da identidade é um direito de ambos, e perceber isso transforma a inveja ou a dor em uma oportunidade de crescimento pessoal. Talvez o ponto mais doloroso e chocante para muitos homens seja perceber que a ex-esposa recuperou a vaidade, a forma física e, aparentemente, a energia sexual. Esther Perel é categórica ao afirmar que o erotismo precisa de distância e de novidade, coisas que a rotina doméstica e a familiaridade excessiva do casamento tendem a aniquilar. Quando ela se divorcia, ela sai do ambiente de segurança previsível e entra novamente no mercado do desejo, o que aciona gatilhos primitivos de atração e autoimagem. Dentro do casamento, ela podia ser vista e se sentir mais como mãe, gestora ou parceira logística, papéis que são antagônicos ao desejo sexual intenso.
Fora do casamento, ela volta a ser vista como mulher, como um ser sexualmente viável e misterioso, e esse novo olhar, seja de si mesma ou de outros, funciona como um poderoso afrodisíaco. A mudança no guarda-roupa, o cuidado com o corpo e a nova postura não são necessariamente para provocar você, mas para celebrar a redescoberta do próprio corpo como fonte de prazer e não apenas de serviço. A técnica de entendimento aqui é dissociar a sexualidade dela da sua performance passada como marido. O desejo dela não morreu porque você falhou, mas porque o contexto doméstico sufocou a polaridade necessária para o tesão. O divórcio reintroduz a incerteza e o risco, e como Perel ensina, o desejo floresce na incerteza. Ela está se sentindo viva porque voltou a sentir que é desejável por quem ela é, e não pelo que ela faz pela casa. Ver a ex-mulher florescer sexualmente ou esteticamente pode ferir o ego masculino, gerando pensamentos de "por que ela não fez isso comigo?". A resposta dura, baseada nos estudos de Perel, é que ela não conseguia ser essa pessoa naquele ambiente, com aquelas dinâmicas estabelecidas. O ambiente mudou, e a pessoa reagiu a essa mudança, florescendo em áreas que estavam adormecidas. Encare isso como uma lição sobre a natureza humana. Todos nós precisamos nos sentir vivos, e o erotismo é uma das formas mais potentes de vitalidade. Em vez de julgar a nova fase dela, compreenda que a energia vital que estava estagnada encontrou um canal de vazão. Isso nos ensina que, em futuros relacionamentos, manter o mistério e a individualidade é essencial para que o desejo não morra antes do amor. Esther Perel fala muito sobre o poder das histórias que contamos a nós mesmos para dar sentido à nossa vida. Após o divórcio, sua ex-esposa não está apenas vivendo dias diferentes. Ela está reescrevendo a história da própria vida, onde ela deixa de ser coadjuvante da carreira ou dos planos do marido para se tornar a protagonista absoluta. Esse empoderamento narrativo gera uma confiança que é visível e muitas vezes chocante para quem estava acostumado a vê-la em um papel de suporte. Ela passa a definir seus próprios horários, suas próprias prioridades financeiras e seus próprios valores, sem precisar de consenso ou aprovação. Essa autonomia radical altera a postura corporal, o tom de voz e a forma como ela se coloca no mundo. O choque vem da percepção de que ela é perfeitamente capaz de navegar a vida sem a sua capitania, o que desafia a crença inconsciente de que ela precisava da sua proteção ou direção. A técnica para você aplicar é observar como a dependência, emocional ou financeira, muitas vezes mascarava a verdadeira competência dela. Ao ser forçada ou escolher assumir o leme, ela descobre recursos internos de resiliência que nem ela sabia que tinha. Essa nova narrativa de sobrevivente e conquistadora é muito mais atraente e energizante do que a narrativa de esposa cansada. Além disso, ela provavelmente está cercada por uma rede de apoio, amigas, grupos, terapia, que valida essa nova história de libertação e crescimento. Enquanto homens tendem a se isolar após o divórcio, mulheres tendem a socializar a dor e transformá-la em força coletiva. Isso acelera o processo de cura e cria essa imagem de superação rápida que te surpreende. Portanto, entenda que ela não está apagando o passado que teve com você, mas está focada em escrever um futuro onde ela não depende de ninguém para ser feliz. Essa mudança de foco do passado para o futuro é o que dá a ela esse brilho de esperança e determinação. Aceite que a história dela continua e que isso é saudável e necessário para o bem-estar de todos, inclusive dos filhos, se houver. Por fim, a quinta parte deste desenvolvimento toca no ponto mais crucial para você: o que a felicidade dela diz sobre a sua própria vida. Ver sua ex-esposa prosperar é um espelho implacável que reflete suas próprias estagnações e medos. Se a visão da liberdade dela te choca ou te magoa, Esther Perel diria que isso é um sintoma de que você talvez tenha ancorado sua identidade excessivamente no papel de marido e provedor, e agora se sente sem função.
Este choque deve servir como um acorda violento, mas necessário, para que você também busque sua reinvenção. Se ela pôde redescobrir hobbies, cuidar do corpo e buscar novas aventuras, o que impede você de fazer o mesmo? O erro de muitos homens é ficar paralisado na amargura, comparando a vida boa dela com a sua solidão, em vez de usar essa mesma liberdade para construir uma versão melhor de si mesmo. A técnica prática é transformar a inveja ou o choque em inspiração competitiva saudável. Se ela conseguiu, você também consegue. Utilize o tempo livre, que agora também é seu, para explorar quem você é fora do relacionamento. A filosofia de Perel nos lembra que a vida é feita de ciclos, e ficar preso ao ciclo anterior enquanto o outro avança é a receita perfeita para o sofrimento prolongado. Reconheça que o sucesso dela pós-divórcio tira de você a culpa de ter arruinado a vida dela. Na verdade, saber que ela está bem deveria ser um alívio, pois liberta você da responsabilidade emocional sobre a felicidade dela. Agora, você é o único responsável pela sua felicidade, e isso é tanto assustador quanto libertador. O choque inicial vai passar, e o que restará é a realidade de duas pessoas que seguem caminhos distintos. Use o exemplo dela não como uma ofensa, mas como um modelo de resiliência. O divórcio pode ser o fim do casamento, mas como ela está te mostrando na prática, é apenas o começo de uma nova forma de viver. E você tem todo o direito e capacidade de fazer esse recomeço ser tão brilhante quanto o dela. Chegamos ao final desta reflexão profunda e possivelmente desconfortável, mas absolutamente necessária para o seu amadurecimento emocional. Vimos, através das lentes de Esther Perel, que o florescer de uma mulher após o divórcio não é um ato de vingança, mas um processo natural de recuperação de identidade, alívio de carga mental e redescoberta do erotismo. O que te choca não é a maldade dela, mas a força da vida que insiste em se renovar quando as amarras de uma dinâmica desgastada são soltas. É a prova de que a identidade humana é elástica e que a felicidade é uma responsabilidade individual e intransferível. Você aprendeu que a vitalidade dela vem da autonomia e da quebra da rotina que sufocava o mistério, e que isso é um fenômeno psicológico comum, não um julgamento sobre o seu valor. Ao entender os 5 estágios dessa transformação, você ganha a ferramenta mais poderosa de todas, a perspectiva. Em vez de se sentir a vítima de uma mulher que fingia ser triste, você agora pode ver a complexidade de um ser humano que está aproveitando uma segunda chance para ser pleno. Eu te convido agora a fazer uma escolha consciente. Você pode continuar chocado e amargo, preso a um passado que não existe mais, ou pode aceitar o convite que a vida está te fazendo para também se reinventar. Use essa energia, essa dor e esse espanto como combustível para sair da inércia, para cuidar da sua saúde, dos seus projetos e da sua própria narrativa. A melhor resposta para um divórcio não é o sofrimento eterno, é uma vida bem vivida, cheia de propósito e novas descobertas. Não permita que o fim de um capítulo seja o fim do seu livro. Observe a transformação dela e entenda que a porta da gaiola também está aberta para você voar. O relacionamento acabou, mas a sua obrigação de ser feliz e realizado continua intacta e mais urgente do que nunca. Deixe ir a imagem da esposa que você achava que conhecia e abrace a oportunidade de conhecer o homem que você pode se tornar a partir de hoje. Se este vídeo abriu seus olhos e te ajudou a entender melhor esse momento difícil, junte-se à nossa comunidade de homens e mulheres que buscam a verdade sobre os relacionamentos. Inscreva-se agora no canal Mentes que Pensam, deixe seu like para fortalecer nossa mensagem e comente aqui embaixo. Qual foi a maior mudança que você percebeu na sua ex ou em você mesmo após a separação? Sua história pode ser a luz que outro homem precisa para sair da escuridão. Até o próximo vídeo.